Estamos dando início a mais um programa da campanha Eu Voto 43007 para São Carlos ser a cidade do bem. Estamos hoje reunidos aqui com o Luciano e com o Tiago, que são cientistas da computação e vão ajudar a esclarecer essa questão. Primeiramente, Luciano, o que vem a ser o software livre? Bom, Adilson, o software livre é qualquer software que eu tenha três garantias básicas. A de usar o software inteiramente, sem restrições, a de compartilhar ele com quem eu desejar e a de modificar ele de maneira que melhor me agradar. Essas são as três características básicas, as três liberdades que tornam o software livre. Interessante. E Tiago, fala um pouquinho quais as vantagens do software livre para a sociedade. Sim, o software livre, como ele está baseado nessa filosofia de contribuir, né, e distribuir abertamente o software, ele acaba sendo uma contribuição para toda a humanidade. Quando uma ferramenta, um software é desenvolvida, ela não fica presa a uma licença, a uma empresa ou um grupo de pessoas. Ela está disponível, normalmente na internet, para que todos possam usar. E isso também ajuda que as pessoas não precisem pagar para usar o computador que elas já pagaram para ter. Elas podem, através do software livre, usar um sistema completo, com várias ferramentas, sem ter que ficar preso a licenças e um custo por software, para que o usuário final tenha uma maior acessibilidade, né? Em lugares, por exemplo, mais pobres, o software é mais acessível. Interessante. E quando se fala em software livre, o pessoal associa muito com o Linux. Qual é a relação entre o software livre e o Linux, Luciano? Bom, o Linux ele é um software livre, mas softwares livres não são o Linux. Livre é apenas um dentre vários softwares livres que a gente tem. Quando as pessoas fazem essa comparação, é porque o Linux é um tipo de software que a gente chama de sistema operacional, que é um software base onde os outros softwares rodam em cima dele. Então, os softwares mais específicos que a gente tem nesse game são o Windows, o macOS e o Linux. Então os outros softwares rodam em cima deles, mas dentro deles eu posso ter softwares proprietários e livres rodando mutuamente. Por exemplo, eu posso ter softwares proprietários rodando dentro do Linux. Se eu tentar instalar um pacote Office da Microsoft dentro do Linux, eu vou estar rodando um software proprietário, que é da Microsoft, no Linux. Se eu estiver usando um browser como o Opera, eu vou estar usando o software proprietário no Linux. Se eu estiver usando o Windows, estiver usando o GIMP como editor de imagens, estiver usando o LibreOffice como editor de texto, eu estaria usando softwares livres dentro do Windows, que é um software proprietário. Não existe essa exclusão de eu usar só software livre ou só software proprietário. Eu posso usar as duas coisas mutuamente. Interessante. Dando só um pouquinho de assunto, uma das nossos pontos da nossa campanha é justamente a transposição da linha do trem. Nós acabamos de ver agora o incômodo do trem passando, e hoje, agora, à tarde. Mas esse problema acontece de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, um dos nossos pontos de campanha também é batalhar para a transposição da linha do trem, para os moradores que vivem em volta da linha do trem terem um pouco mais de sossego e paz em suas vidas. Voltando então à questão do software livre, Tiago, explica um pouquinho para nós qual que é a atitude do usuário do software livre, a diferença em relação ao usuário de software proprietário. Bem, o usuário de software livre ele tem algumas vantagens, ao meu ver, do usuário de software proprietário. A primeira é que o usuário ele não precisa pagar pela licença do software, mas mesmo assim ele pode, como se fosse um usuário que tem o software, requisitar manutenção e melhorias nesse software. Então ele pode entrar, participar da comunidade, requisitar para os desenvolvedores uma manutenção. E além disso, o usuário ele não vai ficar preso a licenças e atualizações que normalmente são constantes para quem usa software proprietário. Então muitas vezes quando você usa um programa proprietário, ele vai requisitar ou até obrigar que você atualize esse software, e muitas vezes com um custo. E como a gente pode ver com softwares como o Windows, muitas vezes as novas versões de software exigem que você tenha uma máquina melhor. O software livre, muitas vezes, ele tem um pensamento contrário. Muitas vezes ele pensa que você pode usar as máquinas antigas sem ter que jogá-las fora, né? Então existem versões de Linux, por exemplo, que elas são feitas para rodar em máquinas mais modestas para que possa ter um uso daquilo, não que pela atualização do sistema essas coisas vão ficando ultrapassadas. Muito interessante. E Luciano, o software livre necessariamente tem que ser gratuito?
Não, tipo, isso é um mito em relação ao software livre, em relação à gratuidade. Por causa, como uma das 3 garantias dele é que eu posso compartilhar, isso dá a ideia que é livre, porque todo mundo compartilha e pega isso de uma maneira, né, gratuita. Mas isso é como se quando sua mãe te dá um doce para a criança e fala para ela, divida com seus amigos. Quando ela dá o doce para os amigos, aquele doce é gratuito. Mas a mãe dela pode ter comprado aquele doce, entendeu? Ela só está dividindo, ela tem liberdade para dividir. Então o software livre ele pode ser pago para ser realizado. Eu preciso de um software que faça isso, isso, isso. Eu contrato uma equipe, ela desenvolve aquilo. A partir daquele desenvolvimento, ele é gratuito. Ou eu posso simplesmente fazer, eu vejo uma necessidade em criar um software ou em alterar um software, como ele é livre eu posso modificar. Eu tenho um software que faz uma coisa X, mas não faz do jeito que eu queria. Eu quero modificar ele, eu posso contratar alguém e pagar para que essa pessoa faça, ou eu mesmo posso ir lá e fazer essa modificação, e a partir daí ela se torna livre e assim as pessoas têm acesso gratuito. E além dessa gratuidade na hora de compartilhar, outra forma é que alguém tem que fazer manutenção desse software, alguém tem que instalar, alguém tem que treinar pessoas. E todo esse processo pode ser pago também, pode ser remunerado. Não necessariamente tem a ver com gratuidade. Tanto que existem muitos softwares que são gratuitos, mas não são livres, porque o software ele é gratuito, mas ele é limitado. Existe uma versão Plus, que é paga e o usuário pode fazer outras coisas, então ele não pode usar aquilo completamente. Existem softwares, o software é livre, mas você não pode compartilhar. Ele é seu e só seu, você não pode pegar e passar para outra pessoa. Ou ele é livre, mas você não pode modificar. Você queria que ele fizesse algo mais? Não, isso você não pode fazer. Então, muitos softwares são gratuitos e não são livres. Será interessante. Para encerrar, Thiago, fala um pouquinho, qual seria a vantagem para a prefeitura em usar o software livre? Certo, gente. Muitas vezes, quando a prefeitura usa um software, ela vai precisar que manutenção seja feita nesse software. E ela vai precisar, muitas vezes, pagar para que alguém faça essa manutenção. Se o software que a prefeitura usar for um software livre, essa manutenção ela pode ser revertida para toda a comunidade mundial. E muitas vezes, como você existe uma comunidade de desenvolvedores, pode ser que a prefeitura nem precise contratar pessoas para fazer essa manutenção. Ela pode requisitar essa manutenção e a própria comunidade de software livre mundial pode implementar essa manutenção. Outra vantagem é a economia com licenças, né? E a liberdade para que qualquer um mexa nesses softwares, né? Então, se você tem uma pessoa no trabalho que ela sabe mexer com software livre, ela pode consertar as coisas ali mesma. Ela não precisa ficar dependente de uma pessoa que faz a manutenção, de qualquer pessoa ali, ou uma licença, ou uma equipe que faça. Quando o código está livre e aberto para todos, qualquer um que tenha um conhecimento básico de computação pode ajudar. Então, isso poderia reduzir um custo para a prefeitura, além de ser algo que vai ajudar a prefeitura e vai ajudar o mundo inteiro também. Muito interessante. Então, você que é leitor aqui em São Carlos, conheceu um pouquinho mais sobre o software livre. Se gostou da ideia, apoie a nossa campanha Eu Voto 43007 para fazer São Carlos cidade do bem. E nos próximos programas abordaremos outros assuntos. Tenham todos um ótimo dia. Obrigado, Luciano. Obrigado, Thiago, pela presença de vocês. Obrigado. Bom, o Linux ele é um software livre. Ao contrário do mito que você tem que software livre é Linux. Não, software livre é qualquer software que garanta as 3 liberdades que eu te falei, de uso, compartilhar e modificar. O Linux é muito conhecido porque o Linux é um tipo de software que a gente chama de sistema operacional. Esse software é um software base onde outros softwares rodam em cima dele. Eles necessitam que esse software exista para que eles possam existir. Softwares conhecidos desse tipo são o Linux, o Windows e o macOS, onde eu tenho o Windows e em cima do Windows eu tenho programas que rodam em cima dele, como Microsoft Office, entre outros. Eu tenho o Linux e programas que rodam em cima dele, como LibreOffice, GIMP, entre outros. Mas não necessariamente eu preciso rodar meus softwares livres no Linux ou rodar só softwares proprietários no Windows ou não deixar de rodar softwares proprietários no Linux. Por exemplo, eu posso ter o Windows e estar usando softwares livres, como o GIMP e o LibreOffice. E posso ter o Linux e ter necessidade de usar um software proprietário, como o Microsoft Office, o Opera ou outro software desse gênero. Assim, não existe essa ligação entre Linux e software livre. O Linux é apenas um software livre. E software livres e proprietários podem ser usados mutuamente para agradar a necessidade do usuário.